Fala galera, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a uma live onde a gente vai trazer a convidada Carolina Okada para falar sobre perda embrionária precoce. Portanto, o tema de hoje é um tema muito importante para todo mundo que está no campo, para todo mundo que está trabalhando. As perdas embrionárias são inevitáveis. Peraí, deixa eu achar a Carolina aqui. As perdas embrionárias são inevitáveis, mas a gente tem que começar a entender um pouquinho melhor sobre isso para a gente saber aonde que a gente vai procurar. Deixa eu adicionar ela aqui. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Carolina já está aí, Renata, Renan, Júlia. Nossa, tem bastante gente aqui. Vamos embora. Deixa eu chamar ela aqui. Cadê? Aqui. Peraí. Convidar. Carolina, vê se apareceu aí para você. Por favor, vê se vai aparecer o convite aí. Peço para que vocês mandem para o maior número, de amigos e colegas veterinários que trabalham com reprodução equina, porque isso aqui vai ajudar muita gente, tá bom? Boa noite, Wagner, Luísa, Giovanni, muito bom. Daniel, Aras of Rio, bom dia. Será que não chegou o convite? Deixa eu ver aqui, gente. Espera aí. Vê agora aí, Carolina. Vê se entrou para você aceitar. Agora apareceu aqui. Olá. Olá! Boa noite. Muito boa noite. Deixa eu tentar botar o meu fone aqui para ver se eu consigo. Estão me escutando? Eu estou ouvindo você bem. É porque para mim aqui, não, o meu não tem como botar nesse aqui não. Mas tá bom. Ó, Carolina, primeiramente, boa noite, Muito obrigado por você ter aceitado o convite, É sempre, já é a segunda vez, mas é sempre muito bom ter uma pessoa do seu gabarito vindo falar sobre um tema tão importante para todo mundo que trabalha no campo, Se você quiser, eu te apresento, mas eu tenho que pegar aqui a minha cola, do seu currículo. Um segundo, vamos lá. Gente. Não, imagina, deixa eu agradecer primeiro o convite. É sempre um prazer imenso estar participando e divulgando informação, Principalmente sobre a fisiologia e da gestação, que é o tema que eu mais amo. Então, obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço. Gente, a Carolina Cleme Cardoso Okada, ela é formada pela UEL, é isso? É UEL. Londrina, sim. Isso. Com o internship dela, ela fez pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, fez com reprodução e clínica de gado leiteiro, mestrado em reprodução de equinos da Unesp de Botucatu, tá? Orientada pelo professor Marco Alvarenga, com foco e efeitos dos anti-inflamatórios não esteroidais na mobilidade do embrião equino. Doutorado pela VetMed Uni Viena, Áustria, orientada pela professora Christine Aurich, onde estudou como a concentração de progestágenos influencia no desenvolvimento embrionário e fez imagens fantásticas. E só quem esteve lá na Bravec viu, As pessoas tiveram um pouquinho, aí nas redes sociais, mas quem estava lá foi muito legal. Atualmente é governadora do Morlas, organização parte do IELTS, International Embryo Technology Society. Ufa! É isso? Sim. Resumindo. É isso. Gente, como é que a gente chegou nesse tema? Foi um aluno, acho que mandou, Eu acho que foi isso. E aí foi interessante, a gente falar sobre isso. Aí você fez um comentário, não foi? Aí eu falei, poxa, cara, vem dar então um bate-papo, sobre isso para a gente, porque é um tema super importante, Nem tudo, que a gente sabe em relação à perda embrionária precoce está nas nossas mãos, mas tem bastante coisa aí que a gente pode fazer, tá? Então, sinta-se à vontade, fale um pouquinho
que aí eu vou também falando alguma coisa aqui. Tá certo. Acho que a gente estava comentando sobre a fixação do embrião e como o pessoal confunde um pouco com a anidação, né? Porque o embrião ele fica móvel no útero, inclusive ele precisa dessa mobilidade embrionária para o reconhecimento materno, então ele vai ficar móvel no útero aí até 16, 17 dias, quando ele vai fixar. Mas ele ainda não vai ocorrer anidação, ele não vai implantar no útero ainda. Isso vai ocorrer só lá pelos 35, 36 dias de gestação. Ou seja, até aí o embrião ele está literalmente solto, né? Ele está fixo a partir dos 16, 17 dias, mas ele ainda não implantou no útero. No equino, a implantação é bem tardia, tá? Ele precisa ali do desenvolvimento da cinta coriônica e ela sim que vai implantar no útero para fazer, né, os endometrial cups, né, os cálices endometriais para a produção do ECG. Então, esse período até a implantação do embrião, ele fica literalmente dependendo somente do leite uterino, né, que em inglês eles chamam de histotroph, então o histotrofo, né, então ele vai depender somente desse histotrofo, do leite uterino, nesse período. E o importante disso é a progesterona é o hormônio essencial que vai coordenar todo esse processo, toda a fisiologia do útero, para que isso ocorra de maneira adequada. Então, se não tiver um equilíbrio hormonal nesse momento, é o maior risco de perda, porque assim, ele depende só dessa nutrição, e essa nutrição vai depender do equilíbrio hormonal, principalmente da progesterona. E qual que é a única fonte de progesterona nessa fase? É o corpo lúteo que deu a origem, né, o folículo, né, que deu origem ao corpo lúteo primário. Então, ele é a única fonte ali. Então, por isso que essa fase é o maior risco de perda embrionária precoce, porque são muitos detalhes ocorrendo ao mesmo tempo que precisam acontecer de maneira adequada para que ele vá para frente, para que essa gestação se desenvolva, né, adequadamente. Então, essa é a grande questão. O equino ele demora a implantar. E o que acontece muitas vezes nesse caso aí, né, que ele fica ali sinalizando, né, até o 16º, 17º dia, dependendo aí de algumas raças, né, ele fica ali sinalizando, né, produzindo a prostaglandina E. Mas aí, a partir do momento que realmente ele fixa ali, né, essa demonstração, né, para a égua que ele está ali, ela já fica mais baixa. E aí esse daí também é um dos pontos, né? Que também às vezes acaba a égua absorvendo, né? Ficando nessa linha que você está aí, né? Sim, exatamente. Então, esse período de reconhecimento materno, de mobilidade embrionária, é muito importante. Esse é até os 16, 17 dias, quando ele vai fixar. Então, por exemplo, no meu experimento, a gente observou que os embriões que subdesenvolvidos, eles fixavam mais tarde. Ou seja, se você observar, né, se você está lá fazendo ultrassom na égua e observar que o embrião ainda está caminhando, 19, 20 dias, ele ainda não está fixo, isso é um sinal de subdesenvolvimento também, Aí, ó. entende? Carol, fala um pouquinho, já que você entrou nesse assunto aí, nessa questão da progesterona, né? Que você, lógico, não dá para a gente falar igual a gente falou lá, mas fala um pouquinho em relação ao que você falou lá na Bravec em relação a essa questão justamente de você ter uma baixa de progesterona, e isso, na verdade, não influenciar na perda embrionária, igual você viu ali, né? Não foi isso que eu acho que você falou, mas e sim na formação dos órgãos, né? Tem alguma coisa também relacionada a isso? Como é que é esse... É assim, ó, no meu experimento, como o N não foi tão grande, a gente não observou perda embrionária por causa da subluteólise que a gente causou, né? A gente notou um subdesenvolvimento dos embriões. Mas a baixa de progesterona, ela é considerada, sim, um dos fatores para perda embrionária precoce, tá? Então, não é porque no meu experimento a gente não viu que não é. Um dos fatores da perda embrionária precoce é a baixa de progesterona, a falta de tônus, entende? Porque a baixa de progesterona vai afetar todo o ambiente uterino, porque ele precisa da progesterona alta para que ocorra o down regulation dos receptores no endométrio, e aí sim ele vai causar todas as modificações no útero
para desenvolvimento de glândula, produção, né, do leite uterino e tudo mais. Então, a alta de progesterona é muito importante. Então, por isso a manutenção do corpo lúteo primário é muito importante. Entende? Muito legal. Bom, uma das coisas aqui que, ô, gente, se vocês quiserem ir anotando, botando dúvida aí, o que for aparecendo aqui é realmente um bate-papo. Se a gente souber ir respondendo, a gente vai respondendo. Mas já vi que tem bastante gente boa, vi que entrou Gabriel Monteiro, né? Vi a professora Fernanda já entrando aí, eu não, né, eu estava prestando atenção, não vi se tem mais gente aí. Mas só Cadu aqui a Camargo gente também vi que entrou. foi. Deixa eu botar aqui na. A gente teve algumas perguntas, né? A gente estava até conversando. Teve uma pergunta que você mandou que é muito interessante. Eu estava lendo um pouco disso. Sobre a influência dos indutores de ovulação na perda embrionária precoce. Isso aí. Essa Essa foi aí uma é uma pergunta delas. bem interessante. Você pode ler ela inteira? Eu não tenho aqui. Peraí. Pam, pam. Peraí que eu mandei para você. Peraí. Vamos lá. A diferença entre ovulação por indução ou espontânea relacionada à perda de embrião. Sim. Então, tem uns estudos retrospectivos que viram, né, diversos fatores envolvendo a perda embrionária precoce e quais os fatores que são correlacionados positivamente com a manutenção da gestação. E um desses fatores foi a indução da ovulação. Um dos estudos, inclusive, diferenciou dose e a partir de 1.500 unidades internacionais do HCG, se não me engano, diminuiu a chance de perda embrionária precoce justamente por dar um boost nesse corpo lúteo primário e ele vai produzir uma quantidade ali maior de progesterona e se manter melhor. Interessante, né? Então, teve uma correlação positiva, assim, entre o uso de indutores e a manutenção da gestação, né? Tipo, reduz a chance de perda embrionária precoce. Teve correlação. Uma, uma outra pergunta que teve aqui foi assim: tem muita possibilidade de égua que inicia vida reprodutiva com endometrite? Né? E falando um pouquinho. Olha, depende. Essa é uma pergunta bem abrangente, É, né? Porque, assim, depende de qual a idade ela vai iniciar, se ela já teve alguma aparição antes, sabe? Se ela tem a conformação de vulva, a conformação né, de cérvix toda certinha. isso daí Principalmente idade, né? Principalmente tem idade. um caso interessante, e é engraçado, assim, eu não sei se você concorda, se a galera que está aí, né? É aquele negócio, né? As éguas que são ou vão virar campeãs nacionais, que são as melhores éguas, são aquelas que você toca e você já fala, já vai dar problema. E teve uma bicampeã nacional que eu trabalho, que eu lembro que eu acompanhei ela e eu lembro que exatamente como se fosse hoje que eu tivesse passado o ultrassom nela. Eu passei o ultrassom nela e ela já tinha, ela era maiden, né? Era virgem e ela já tinha líquido no útero. E eu falei assim, gente, não é possível, como é que pode? E aí eu olhei conformação, olhei tudo, coletei material e tudo mais. Ela não deu um processo de endometrite naquela época, não. Mas o que aconteceu? Eu já trabalho com ela há bastante tempo. Eu sempre, desde lá, eu venho tomando cuidado com ela. Mas o que eu reparei? Por exemplo, se eu botar um cavalo para cobrir nela, ela já vem um lavado mais sujo. Então, assim, o que eu acho, né, em relação a essa questão de uma égua muito jovem já ter essas características para isso, né, para você ter um problema reprodutivo, uma endometrite, alguma coisa assim, é justamente o que você estava falando, essa questão da égua, às vezes já está muito magra, tem uma conformação ali de vulva realmente, né, que não é perpendicular e mais é longitudinal em relação ao solo. Então, assim, o que você vai vendo realmente são essas características externas. Se realmente não tem nada que, que fale, né, para você que aquela égua tem algum processo, é realmente mais difícil de você ver, né, uma égua mais jovem com um problema desse, mas acontece. Eu vi nessa égua aí que inclusive foi bicampeã nacional e até hoje eu tenho que tomar muito cuidado com ela, porque senão dá Uhum. problema. Engraçado ter uma história assim, que
essas éguas que estão iniciando a vida reprodutiva e nunca foram cobertas ou que nunca tiveram nenhum contato com o garanhão. Uma vez eu estava nessa mesma, né, palpando uma potranca, assim, bem novinha, que ia começar a vida reprodutiva, e aí ela tinha grande valor, então o proprietário falava, não, porque ela nunca foi, né, quase não foi palpada, virgem, tudo, não sei o quê. Aí eu, do jeito que eu palpei ela, assim, pulou na minha mão um potro de uns 7 meses. Então, cuidado com essas éguas que estão começando a Exato, vida reprodutiva, exato. que nunca foram cobertas, É verdade. né? Palpar uma égua assim, né, que tá, tipo, com endometrite, talvez ela já tenha tido algum contato, sim, e ninguém sabe, É verdade. Ô, gente, né? e assim, algumas coisas também que causam muita perda embrionária que eu vejo, assim, também é questão sanitária aqui, né? A gente aqui no Brasil, a gente faz pouco controle sanitário, né? Leptospirose, né? Por mais que cause mais aborto lá no final, a leptospirose, ela é bem violenta ali, né? Em relação à placenta, naquele início ali. Se você realmente não tomar cuidado, se você não tomar uma medida sanitária ali adequada, pode dar um problema sério ali também nesse início, não pode? Exatamente, sim. O manejo, gente, o manejo é o principal. Boa alimentação, manejo, como você faz toda a esterilização do seu material. Olha, biotecnologia da reprodução são detalhes, 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 detalhes. Então, uma perda embrionária precoce, digamos, num normal de éguas jovens saudáveis, vai ser em torno de 10%. Agora, qualquer Isso. coisa, um erro de manejo, material mal esterilizado, falta de preparo, né, do pessoal, então, assim, vai aumentar muito essas taxas. E, gente, 10% já é muito, já é uma perda econômica grande. Agora, É isso imagina aí. éguas mais velhas, sabe? Se você não tem um cuidado, alimentação ruim, essas perdas vão aumentar muito, certo? Então, a gente tem que lembrar sempre que a perda embrionária, né, que a gestação, a reprodução em si, ela vai acontecer quando todo o resto do organismo do animal estiver bem. Reprodução é um fator de luxo do organismo. Então, ele vai acontecer quando todo o organismo do animal estiver bem. Inclusive, é mais uma das coisas também, né? A questão de nutrição, né? Você pegar um animal ali, às vezes, com uma deficiência nutricional, que está ali num balanço energético realmente para se manter, entre aspas, vivo, e aí tá com um produto dentro da barriga, né? No caso ali, competindo, né, em relação a essa energia. Isso daí também é um processo importante, é uma coisa que a gente tem que pensar em relação a conscientizar o proprietário. Falar, olha só, cara, mesmo que a gente emprenhe a sua égua, ela magra desse jeito aí, infelizmente ela não vai conseguir levar essa gestação adiante. Ou então a gente vai ter que entrar aí com um monte de coisa durante... Ah, não, porque tem esse pensamento. Depois que ela emprenhar, a gente bota num pasto melhor. Cara, isso daí mata a gente ali, né? Porque aí a gente escuta aquilo ali e a gente fala, meu Deus, não é melhor botar ela no pasto melhor, já que ela vai ficar Sim, prenha, né? É justamente o sim, pensamento contrário, né? com certeza. Porque esse começo da gestação, inclusive, ele vai exigir muito da égua. Esse preparo do útero, sabe, para a gestação. Ele vai ter que produzir toda a nutrição para o embrião. Então, se a égua não tem o suficiente para manter o organismo dela, como que ela vai conseguir nutrir esse embrião adequadamente? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho, Carolina, em relação à questão, voltando lá, né, nesse início aí do embrião, em relação aos cistos e fibroses que possa ter a ver, isso daí também eu acho que é um ponto bacana da gente falar, porque isso acontece, isso tem demais na nossa rotina, né? Então, se puder falar um pouquinho. Sim, tem esse mesmo estudo que eu vi retrospectivo também tinha correlação positiva dos cistos, né? Principalmente a quantidade de cistos e a qualidade uterina com a perda embrionária precoce. Então, quanto mais cisto tiver, quanto mais fibrose, quanto pior a condição uterina, mais chance de perda embrionária precoce. Inclusive, os embriões provenientes de éguas problemas, embriões provenientes de éguas idosas, né? Mesmo colocados em éguas jovens, ele vai ter uma taxa maior de perda embrionária, certo? Pois é, então, aí E, tem todos esses fatores, né? A gente está pensando aí, então, fatores
da égua, né, a gente está pensando aí em fatores também fora, né, do aras. A gente também tem os fatores dos embriões, né? Em relação à qualidade daquele embrião, a temperatura, por exemplo, que você fez aquela coleta, que você manteve aquele embrião, como que você, aquele embrião, o fluxo, né, que você, na hora daquela coleta, que você resgatou aquele embrião, como é que estava aquilo, e aí você já, né, acaba recuperando um embrião que muitas vezes ali não tem uma qualidade muito boa, mas foi culpa já do embrião ou foi culpa do técnico, isso daí também vai influenciar lá na frente. Opa, perdão. Perdão. Deixa eu só voltar um pouquinho na questão dos cistos, da qualidade uterina, porque o embrião, lembra que a gente estava conversando que ele precisa dessa mobilidade para reconhecimento materno? Então, essas áreas de fibrose, essas áreas de ninho, né, de glândulas ali, e o cisto, porque o cisto ele vai encher de líquido, como se fosse uma bexiguinha, e vai impedir que essa parte do endométrio, né, consiga liberar os fatores de nutrição. Então, quanto mais cistos essa égua tiver, menor a área de endométrio que esse vai poder entrar em contato, certo? E, por exemplo, alguns, eu já vi cistos bem grandes, bem grandes. E ele vai impedir essa mobilidade do embrião, inclusive. Porque o que é a mobilidade do embrião? Não é ele que vai caminhando ali, certo? Ele vai liberar fatores de reconhecimento, principalmente a prostaglandina e F2-alfa e 2. Então, ele vai liberar essas prostaglandinas localmente só, porque o pessoal confunde, né? A produção de prostaglandina não vai causar luteólise ali? Não, essa prostaglandina do embrião ela é liberada só localmente, certo? E isso vai estimular o endométrio a contrair. Então, ela está aqui, né? O endométrio ele vai só, né, contrair e levar esse embrião para cima e para baixo. E ele vai caminhar ali de 10 a 20 vezes de um corno ao outro. Então, é muito rápido. Inclusive, quem faz diagnóstico de gestação nessa fase consegue observar, né, o embrião, o endométrio contraindo ao redor e o embrião mudando de forma, certo? Então, o cisto ali, ele pode atrapalhar esse momento de contração e levar o embrião para frente. Inclusive, ocluir, né, ou impediu que o embrião acesse um corno ao outro. E tem um estudo muito antigo que fala que o embrião ele precisa caminhar no endométrio inteiro, em toda a extensão, várias vezes, para conseguir impedir, né, que a luteólise vá ocorrer, que o útero vá ativar e vá produzir prostaglandina para alisar o corpo lúteo. Então Tem ele umas fotos, acho precisa, que é do Ginter, né? Uma foto do Ginter, eu acho sim, que é o embrião vindo, ele apertando, passando por cima. É realmente muito bacana. sim, sim. Então ele embrião ele precisa caminhar, ele precisa passar por toda a extensão do endométrio para causar, para inibir o útero de produzir fatores luteolíticos. Então, esses cistos, né, essas áreas de fibrose ali, eles vão ter uma dificuldade maior. Né? Tanto em qualidade uterina quanto qualidade de estotrofo, esses úteros eles vão produzir menos, então o embrião ele vai ter menos suporte para desenvolver, vai ter dificuldade física de se locomover, então tudo isso vai aumentar muito a chance de uma perda embrionária. Agora a gente pode mudar para outro assunto que eu estava falando. É que às vezes eu fico confuso. Você terminou, eu fico pensando, deixa ela falar, né? Então, aí eu estava falando para você em relação ao embrião, entendeu? Para a gente falar um pouquinho de qualidade de embrião, porque isso daí também influencia lá na frente, né? Além, obviamente, da confirmação, mas mesmo assim, embriões que você confirmou que tem, assim, um grau, né? Pior, né? Grau 3, grau 2 ali, eles têm realmente uma perda embrionária, né? Tem sim. Embriões de éguas idosas, por exemplo, embriões que têm grau de 3 a 4, né? Retraídos em cápsula, ou às vezes ou com alguma ruptura, eles têm sim grande chance de perda embrionária precoce. Mesmo que ele seja confirmado ali, às vezes, né, do D14, D15, eles têm maior chance de perda até os 40 dias, sim. Eu lembro que tinha um estudo em relação a cio do potro, né? A questão de evolução uterina. E o Maquina chegou até a comentar comigo lá uma vez
que ele fazia doses pequenas de progesterona nas éguas paridas para tentar alongar o máximo possível do cio do potro delas e, né, correlacionado a isso, ele fazia um ecbólico para realmente tentar ajudar na evolução uterina. E ele fez um estudo que parece que até 40 ou 50 dias, que foi esse estudo, nessas éguas que ele aumentou esse tamanho do cio do potro, elas tiveram uma absorção menor do que as que não tiveram nada disso. Acho que ele chegou a comentar alguma coisa nisso, entendeu? Justamente Uhum. dessa questão do cio do potro, né? Porque tem muita gente que fala, o cio do potro tem maior chance de perder, mas eu acho que tem maior chance de perder realmente se estiver relacionado a essa questão da involução uterina, né? Tem sim, tem correlação sim. O cio do potro é um cio fértil, ele pode ser utilizado assim. Eu particularmente não gosto, porque quando eu palpo, né, um útero ali, 1, 2 semanas pós-parto, ele ainda tá grande, que nem você falou, ainda tá com processo de involução, ele ainda tá se limpando. Então, eu inclusive gosto de fazer uma cultura, um antibiograma, para ver se esse útero realmente está limpo antes de iniciar, né? Nesse pós-parto, se ela realmente conseguiu se limpar, se ela está certinha antes de realmente tentar emprenhá-la. Não sei se aplicando tanto tratamento assim seria necessário, certo? Não sei se seria tão necessário assim aplicar progesterona, equibólico e tudo mais. Lá em Viena, eles fazem equibólico pós-parto, eles fazem ocitocina pós-parto, porque as éguas eram encoxeradas, elas não tinham muito acesso fora, então elas não tinham muita movimentação, né? Porque a égua, normalmente pós-parto, ela aumenta, né, a quantidade de passos, inclusive por dia, ela movimenta bastante pós-parto. E as éguas presas em cocheira não se movimentam muito, então, assim, tem uma certa dificuldade para a limpeza uterina. E lá em Viena, eles aplicavam equibólicos. Agora, usar progesterona para alongar esse período, não sei se seria tão necessário assim. Eu acho que ele fez no estudo, né? A gente não fazia lá de Tá. rotina, não, entendeu? Não era uma rotina. Ele fez um Ah, estudo em relação a isso e ele estava comentando comigo. Fiquei com isso na cabeça. Entendeu? Depois tem que até achar o estudo para ver isso aí. Mas deve ter em algum lugar. Eu lembro que eram doses bem baixinhas, assim, que ele fazia, uhum. para realmente tentar alongar esse período aí, para diminuir essa questão da perda embrionária. Entendi. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver aqui, peraí. Tem aquela que você falou que vira um livro, quais as principais causas do aborto, né? Na verdade, a gente está falando de, igual você falou, né? A gente está falando de perda embrionária, o aborto seria mais para frente, A boa seria mais para frente, sim. mas eu acho que é o que você falou, né? Não tem, tudo que a gente está falando aqui é importante. Pegar uma égua, por exemplo, que está prenha, botar num lote que ela não conhece ninguém, que ela não vai ter acesso à comida, que vão bater nela, ou, enfim, tem Exato. muita coisa, Tem tem muita bastante coisa. coisa. Inclusive, eu estava dando uma palestra pro pessoal da Unicentro esses dias e eu estava correlacionando o bem-estar animal com a gestação da égua. E como a gente estudar, como a gente compreender o animal, o cavalo, como um ser completo, não só como reprodutor, é muito importante. Por exemplo, o Uma Rodrigo Arruda, máquina, ele né? Tem fala, pessoal que acha uma máquina. não é só produção, a gente passou dessa fase já, o mundo é outro. O mundo é outro já. Então, o bem-estar animal, ele tem que ser considerado sim, sabe? A égua não é só uma reprodutora, uma égua tem que conhecer o animal por completo. E isso inclui o comportamento dos animais, comportamento das éguas. Eu converso bastante com o professor Rodrigo Arruda, lá de Brasília, que ele deu palestra na Bravec também, falando dos garanhões, Muito bom. colocar garanhões juntos. O pessoal fala, não, você é louco colocar garanhão junto. Gente, esse é o comportamento normal, porque na natureza eles formam grupos de solteiros. Sim. E qual é o comportamento da égua, das éguas? Sabe, elas têm, a gente chama de madrinhada, né? Eles têm essas amigas, elas têm esse vínculo social muito forte e é muito importante. Então, se você, por exemplo, pega uma receptora, o pessoal faz muito isso. Eu trabalhei com um veterinário que ele fazia isso, a gente teve perdas embrionárias e não estava sabendo por quê.
E agora que eu estudo, né, que a gente estuda mais, às vezes a gente estuda agora e fica, nossa, por isso que isso aconteceu lá atrás. Não é? Você não sente isso? Tipo, Dá nossa, aquele clique e fala, caraca, bicho, é era por isso. isso que a gente perdeu lá atrás. Por quê? Tem um lote de prenhas e tem um lote de águas vazias. Só que a gente não ficava atento a isso. Então, assim, ela emprenhava, colocava no pasto de água prenha. A outra emprenhava, colocava, e elas iam, tipo, meio individuais. E Não tem, apanhavam, não tinha é, acesso à comida, não tinha acesso à água, as outras batiam nela. Estresse aumentou, embrião, ela não vai segurar embrião. Égua estressada não vai. Se você mudar o ambiente deixar no dela curral, assim, né, ô, Carolina? O pessoal pega também as éguas, aí deixa no curral ali um tempão, aquelas éguas. Mexe com égua prenha no sol a pino, e as éguas ali sem acesso à água, num curral de terra o dia inteiro, com a cabeça para baixo ali. Isso tudo aí, temperatura que está sim. fazendo ali dentro. O cara que vai ali pegar a égua, ele não consegue muitas vezes ficar ali 5 minutos, já volta todo suado. Você imagina as éguas que estão ali esperando, né? E normalmente a gente vai assim, né? Vai lá, pega uma no cabresto, duas, volta, as outras estão lá esperando. Aí vai lá, devolve, sai duas, pega mais duas. Então, assim, mexer em horários realmente, né? Que tenham uma temperatura, né? Não tão elevada. Mexer principalmente com as éguas que estão com potrinho no pé, né? Que coitado dos potrinhos. Muitas vezes também ficam ali, né? Só entrando um pouquinho nesse tema aí. Uhum. Sim, sim. O, Deixa eu te falar, uma coisa que acontece às vezes aqui, eu recebo bastante aqui, são pessoas que confirmaram o embrião, e essa é cabeluda, né? Essa aqui é assim, a pessoa confirmou o embrião tá Manda. lá, e aí você olha aquele útero, e aí você vê líquido e o embriãozinho lá dentro. E foi até uma das perguntas aqui, né, um pouco, né, mais light, perguntou edema uterino com presença de embrião de 15 dias, o que fazer? E aí eu vou além disso daí, se você, né, que você acha, Uhum. e caso você tenha algum, né, processo ali, né, algum líquido ali, e o embrião nadando naquele líquido que você está vendo através do ultrassom. O que você pensa em relação a isso? Olha, líquido realmente é complicado. Líquido realmente é complicado em gestação, tá? É uma gestação de risco. Se tiver líquido, já é considerado uma gestação de risco porque você já não pode usar equibólicos ali, né? Muito menos prostaglandina, pelo amor de Deus. Então, Mas é uma égua realmente prenha, você vê complicado, a tá? vesícula e com líquido. Peraí, deixa eu só ver. Ah, tá. O que você Tudo certo acha? aí? Não, tudo certo. Só queria ver aqui para parar a pergunta, que teve uma pergunta, só para não ficar indo para cima e depois Ah, eu não tá. acompanhar. Mas pode falar dessa aí primeiro. Ah, Dessa... olha, líquido realmente é complicado. Líquido realmente é complicado. É uma gestação de risco, você tem que acompanhar de perto para ver se ela diminui esse líquido ou se é algum processo infeccioso que está acontecendo e você vai optar por um tratamento com antibiótico ou não. Mas as opções de tratamento são muito limitadas nesse caso. Verdade. Com líquido é complicado. Agora, com edema, aí, com edema sem líquido. Um edema Sim. leve. Um edema inflamatório também já é um fator de risco, né? Mas um edema leve, por exemplo, a gente não pode esquecer que o embrião equino, no começo, ele também produz um pouco de estrógeno. Ele não vai causar um edema, dois, três, não. Mas no começo, bem no comecinho ali, principalmente quando a gente faz diagnóstico de gestação, pode ser que tenha um levezinho edema ali, coisa pouca. A diferença você tem que palpar. O pessoal esquece de avaliar a palpação e tônus uterino. E vai só ali no ultrassom, porque é mais rápido, e esquece de realmente avaliar tônus. Então, o que que essa informação, a palpação vai te trazer muitas informações importantes. E o tônus vai te dizer o quanto de progesterona que está agindo nesse útero, certo? Por O... exemplo, também tem, quando a pessoa faz a aplicação, né, de estrógenos e progesterona numa égua que foi feita, a receptora, né, que foi preparada com hormônios. Às vezes esse estrógeno, ela responde de uma maneira muito exagerada, principalmente no começo da estação, transição, etc. Ela responde com edema muito exagerado, e aí quando você aplica a progesterona está agindo,
mas ainda fica um edemazinho residual no começo, tá? Isso pode acontecer, você vai acompanhando, mas, gente, principalmente tônus, sintam tônus, não esqueçam de palpar as éguas prenhes, não tenham medo de palpar as éguas prenhes, tá? São informações muito importantes. Lógico, não vá apertar muito, né? Não vá Não é sentir para o tônus, espremer o embrião, não. É só para sentir o né? tônus. Só sinta o tônus, isso vai te dar uma informação muito importante, certo? Do quanto que a progesterona está agindo. Então, se você sentir um tônus bom, você passa a ultrassom, não tem líquido, tem só um pouquinho de edema, você fica com aquele sentimento meio estranho, passa no corpo lúteo, observa o corpo lúteo e vai acompanhando essa égua com mais frequência. Se você achar, né, necessário uma aplicação de progesterona, fazer um auxílio de progesterona, ok. Eu tive uma receptora assim uma vez. Eu tive uma receptora assim, eu fiz diagnóstico de gestação dela, e aí eu vi esse pouquinho de edema, palpei, o útero tava com tônus, mas sabe, quando você sabe, a Aham. gente, né, a Dá gente aquele sabe que não feeling. Aquele dá feeling. aquele Opa, feeling, peraí. aquela sensação ruinzinha, aquele Peraí, tônus cadê meu P4? Aham. não tá tão bom, exato. Aí eu passei o ultrassom no ovário, no corpo lúteo já não tava, porque eu sempre anoto, inclusive eu anoto o Sim, tamanho dos corpos sim. lúteos, assim, certinho, entende? Cara, eu anoto tudo, tamanho de vesícula, tamanho de corpo lúteo, tônus, cara, anotem tudo e sigam essas éguas, porque a gente não lembra, né não? Fala a É verdade, verdade. fala a É verdade. verdade, é verdade. Tem que A anotar, gente ué. tem que O anotar, senão você ultrassom não foi desenvolvido lembra. para a gente anotar as coisas, gente. Para que a gente só vai anotar tamanho de folículo e edema? Tem tanta coisa que você pode anotar ali. Anotem, anotem tudo. E aí eu vi que o corpo lúteo tinha diminuído, ele estava menos ecogênico. Aí você combina as informações que você tem, e aí eu optei por fazer a P4. Ela segurou esse embrião e foi para frente. Um ponto que eu acho que é bacana da gente falar também é você acostumar o olho do seu ultrassom, né? Hoje em dia também a gente tem Sim, imagens diferentes, né? Às vezes você pega um ultrassom de um colega que você não está acostumado a falar, nossa, quanto edema. Às vezes o ultrassom dele só é melhor que o seu, né? sim, Vamos dizer assim. sim, Então, assim, esse é um ponto importante de você também pensar e avaliar. Pensar na questão do ultrassom e acostumar o seu olho. Falar, esse edema aqui no meu ultrassom, ele está alto. Né? Aí você, com essas informações, igual você está falando aí, né? Com todas essas informações, você vai juntando tudo para você definir o que você vai fazer individualmente, né? Não simplesmente ter aquele protocolo basicão para todo mundo e vamos embora que vai dar certo. Que não exato, vai dar certo, né? exato. Conhecendo a fisiologia, isso é muito importante. Conhecendo a fisiologia, eu sempre falo isso. A gente não fica preso a protocolos, porque a égua ela é muito individual, ela tem variação individual muito grande. Então, você conhecendo a fisiologia, você conhecendo hormônios e a opção de tratamentos que você tem, gente, o céu é o limite, há infinitas possibilidades. E aí você vai ter discernimento para fazer um tratamento adequado para cada situação, É. entende? Ó, tem uma pergunta muito bacana aqui. Ó. Se o Gabriel Monteiro ou a Fernanda estiver aí, acho que é válido eles entrarem. Opa, Ó, vamos lá. as éguas que são submetidas ao esporte, depois de fertilizadas, devem de imediato parar de praticar, porque são animais de que, de que qualquer forma sofrem muito estresse quando colocados nesses esportes, né? Com certeza. Sim, a, o estresse vai aumentar a perda embrionária, principalmente a questão do transporte. O transporte ele aumenta muito o cortisol da égua. Né? Tem até um estudo que o pessoal de Viena fez, mas é mais para o final da gestação e adiantou, né, os partos das éguas, assim. Mas transporte realmente é muito estressante. E toda a questão de ou corrida ou o esporte que seja, vai aumentar bastante o estresse, sim. Vai aumentar É, a chance de perda embrionária. é porque aumenta o cortisol, né? Então está Sim, diretamente relacionado ali ao cortisol. Se aumenta muito o cortisol, não tem jeito. O animal fica muito estressado ali em relação àquilo ali. Ainda mais éguas, por exemplo, se pensar num puro sangue inglês. Eu trabalhei lá na Austrália com puro sangue inglês. Cara, os bichos só faltavam subir pela parede, igual cabrito, de tão nervoso que era. A gente desde pequenininho. E olha que lá tinha um manejo, Carolina, que desde pequeno
a gente pegava, mexia nos bichos, pegava, andava para um lado, andava para o outro, botava em cabresto, tirava de cabresto, fingia que estava ferrando, depois mexia para um lado. Desde sempre, mesmo assim, você via que tinha bichos que cresciam super. Você via que tinha aquele sangue, vontade de abrir aquela porteira e sair correndo em cima de você. Então, assim, obviamente, né? Isso daí influencia demais. Vamos lá. Quais as opções de tratamento para placentite e por quanto tempo tratar? Nossa, gente, vocês estão fazendo umas perguntas. Cadê a Fernanda Timbota aí? Fer, me Pois é, eu ajuda. falei, tem que chamar mais gente aí. Vamos chamar a A galera. especialista, a especialista Ela. em placentite é É, ela. Nossa, essa pergunta realmente, gente, não tem um tratamento específico. Tem 1000 tratamentos que você pode fazer. Tem tanto uso de estrógeno, uso de progesterona. Tem gente que fala que é bom progesterona, tem gente que fala que não. Tem gente que usa anti-inflamatório, tem gente que não usa antibiótico. Antibiótico sim, né? Precisa. sim. Mas, gente, N combinações para placentite. N combinações. Não tem como eu te falar em 20 minutos aqui tratamentos. Talvez a Tem Fernanda gente até Timbó que consiga. coleta, né, Carolina? Tenta coletar para realmente, é meio perigoso, né, invasivo, mas para saber o que realmente está acontecendo ali. Mas, Olha, se cadê? tiver, não é placentite, se tiver conteúdo saindo da cervix, é válido, dá para tentar. Mas aí você colocar um, um suave lá dentro para fazer cultura, eu acho meio arriscado. Meio Porque já é arriscado. uma gestação de risco, né? Ainda vai cutucar ali. É verdade. Menos é mais, né? É complicado, complicado. Não, placentite eu estudo a pá. E você chama a Fernanda para fazer uma live, porque É. Se tiver aí, pode entrar. Aqui é à vontade, é bate-papo. É para a gente trazer informação, acho que legal para a galera e tentar ajudar. A Carla botou, ó, fala sobre mini horses e a dificuldade encontrada na sua rotina. Bom, eu nunca trabalhei com mini horses. eu trabalhei com um pônei, com Shetland Pônei lá em Viena. Gente, é muito gostoso trabalhar com ele. Sério, eu sinto muita saudade. Mas o que eu sei, assim, de raças pequenas é mais difícil da gente palpar. Elas são um pouco mais incomodadas, assim, tem que acostumar elas devagar com a palpação. Pessoas com o braço um pouco mais avantajado, eu já não recomendo. Eu tenho braço fininho, eu conseguia palpar elas tranquilamente. Mas elas incomodam um pouco e o espaço que você tem para avaliar a gestação é menor. Então, no começo da gestação, tranquilo, né? A partir do terço médio ali para o terço final fica um pouco mais difícil. Tanto é que lá em Viena a gente fez as gestações das poninhas e no terço final a gente optou por fazer transabdominal para avaliar realmente a gestação, porque o espaço é bem pequeno. Em raças pequenas, pôneis, Shetland pôneis, mini horse, elas fixam antes. As vesículas elas vão fixar antes no útero, porque o útero é menorzinho, o embrião ele vai ser do mesmo tamanho do que uma raça grande, por exemplo. Assim, no Fixa o quê? começo da Ali, uns gestação, 13 dias, mais ou menos, cara? uns 14, eles fixam antes. E uma coisa interessante sobre as raças pequenas é que quando ela ovula, a pônei geralmente tem o mesmo tamanho de folículo, né? E aí o corpo lúteo, o tamanho é semelhante. Só que o corpinho delas é menor. Ou seja, a concentração de progesterona nas pôneis é maior do que numa égua normal. Então, quando a gente faz pesquisa sobre isso e eles usam os pôneis, tem que ser levado em consideração concentração diferente de progesterona. Ó, o Iron perguntou, até quantos dias de gestação pode haver reabsorção embrionária? É uma... Olha, reabsorção. Porque ali a partir dos 34 dias, ele já vai ter ali 1 centímetro mais ou menos, ele vai ser desse tamanho, assim, né? Ela vai ter que eliminar isso de alguma maneira. Só que a gente não vê, porque é um produto muito pequeno, certo? Mas ela vai ter que eliminar isso de alguma maneira, as membranas fetais também.
Agora, quando é só a vesícula embrionária, ali até 25, não, antes, 21 dias, 22 dias, 23, que é só a vesícula, né? Não tem ainda o embrião muito grande ali dentro, são só as membranas, então provavelmente ela vai perder, vai eliminar, você não vai ver. Agora, reabsorção, esse é um termo meio, cientificamente meio controverso, assim, né? Porque o útero não vai reabsorver, realmente ele vai É, eliminar, vai expulsar, né? vai eliminar. É. A Carla falou aqui, foi ela que falou do mini pônei. Ela perguntou se você tem dados sobre o tempo de gestação de mini horses. Falei com alguns criadores, dizem que o normal é nascer entre 290 e 310 dias. Eles têm uma gestação menorzinha mesmo, mas não muito diferente, tá? E Tá. aí tem que avaliar realmente, inclusive variação de raça, porque tem pônei, tem mini horse muito pequenininho, tem pônei, então para cada uma tem que ver artigo e o que que eles falam a respeito disso. Eu não vou saber dias exatos, assim, Claro. sabe? Mas Em dependendo do relação, tamanho da raça, varia sim. É válido em procurar relação artigo aqui, científico para ver. em relação aqui a uma pergunta que tinham feito já antes, botaram assim, acho que você já falou até um Oi? pouco aqui. Peraí, só para não ficar sem bateria Hum. aqui. E a gente não tem. Peraí. Acho que vai. Se cair aí é porque acabou a bateria. Tá carregando aqui, tá na carga, mas eu acho que não vai cair, não. Vamos lá. É, Ó, uma tinham amiga perguntado minha aqui aqui. falou, a Lívia falou, eles podem antecipar até um mês. Ela cria pônei também, ó. Ah, tá. Olha lá. Tinham perguntado aqui, você já Obrigada, falou Lívia. uma parte. Qual a chance da receptora perder o embrião quando você confirma ele com 14 dias? Por exemplo, confirmou o embrião, qual é a chance desse embrião perder ele? Olha, que nem eu falei, numa égua jovem, saudável, assim, rígida, com boa alimentação, perfeitas condições, bem-estar animal, tudo certinho, eles falam ao redor de, né, 10%. Em criações excelentes, eles têm reportado 8% de perda embrionária precoce. Agora, se a égua já tem problemas uterinos, se a égua tem histórico de aborto, se a égua tem idade avançada, essas taxas aumentam bastante. A transferência de embrião, eles falam normal ali ao redor de 12 a 15%, tá? Isso em estudos mais antigos. Eu acredito que hoje as taxas melhoraram, mas assim, a gente depende muito de estudos retrospectivos, etc. Então, não são estudos feitos com tanta frequência, né? Ô, gente, aqui nas minhas perguntas acabaram. Acho que a gente falou bastante, que eu anotei algumas coisas aqui, a gente falou basicamente, acho que de tudo, né? As doenças endometriais, baixa de P4, idade materna, a questão de lactação, né? A gente falou mais ou menos no balanço energético, cio do putro, local de fixação intrauterina da vesícula, essa você não falou. Quer falar? Essa é legal. O Local de local que fixa. fixação. Sim, porque a fixação ela vai depender de tônus uterino, vai depender do tamanho do embrião. Ai, tamanho de embrião. Tamanho de embrião é muito importante. É um dos fatores correlacionados com a perda embrionária precoce, sim. Então, por isso que eu falo, gente, avalie a gestação e acompanhe o crescimento da vesícula. Isso é muito importante. Embriões menores têm alta correlação com perda embrionária precoce. Ou seja, embrião que não fixa no dia certo, ele é muito pequeno, pode ser baixo de progesterona, que pode também influenciar no tônus uterino, ou então mesmo que a progesterona esteja adequada, mas o útero não responde a essa progesterona e esteja ali com edema ruim, todos esses fatores vão alterar esse local de fixação, certo? Porque ele depende tamanho do embrião, tônus, né, nível de progesterona, e aí ele vai geralmente fixar numa das bases dos cornos uterinos. Se, por exemplo, você está observando, vem acompanhando essa gestação, anota, anota a última vez que você viu ele. Ah, tá na base do corno direito. Daqui uma semana, né? Por exemplo, assim, já fixou, já tá com uns 19, 20 dias, fixou. Você vai
na próxima vez ele está no corpo, já é sinal de que alguma coisa ali não está certa. Se ele já estava fixado e soltou, É, e bacana, entende? assim, ô Carolina, assim, né, a vesícula ela vai crescendo, né, igual você está falando, ela vai desenvolvendo, e esse tônus, né, o útero justamente ele vai contraindo ali, né, justamente para encontrar essa vesícula. E quando eles se encostam ali, é quando realmente tem. É muito bacana, cara. Tipo, Sim, e você vê que na gestação da égua é sempre multifatorial, são vários fatores que, né, juntos vão dar continuidade a cada etapa que precisa acontecer. E precisa acontecer no tempo certo. Então, você sabendo a fisiologia, você sabe que o embrião vai fixar 16, 17, né? Vai acontecer a implantação com 35, 36. Então, você sabendo os dias certinho e as etapas, você vai observar tem. e vai saber se realmente o que está acontecendo está certo ou não. As datas, né, batimento cardíaco, 22, você olhou Quando ali. você, quando você observa o embrião dentro, ou por exemplo assim, a cápsula do embrião, ela vai ser absorvida ali ao redor, né, em torno de 21, 22 dias. Ou seja, até lá ele vai ter o formato redondinho. A partir dos 20 dias, você já vê uma forma mais, né, mais parecida com o endométrio ali, vamos dizer, né? Com 22 dias ele já não tá tão redondinho, ele já vai ter mais a forma do útero. Então, assim, você sabendo que isso acontece nesse período, você já vai saber, entendeu? Verdade. O Ramon perguntou aqui, ó, em relação a embriões de sêmen congelado com sêmen a fresco. Há muita diferença nessa perca? Sim. Mas em relação, por exemplo, que os embriões de semi-congelado, eles também são menores. Eles podem ter ali um atraso de desenvolvimento. Então eles podem ter uma perda pouca coisa maior, sim. É. Eu acho que influencia também, acho que a qualidade do embrião também, né? Se realmente, né? Eu acho que é o que você fala, né? São muitas coisas atreladas aí. Vamos lá. Gestação gemelar também, né? A gente tem que. Sim. A Fernanda, inclusive, postou esses dias, gestação gemelar é risco. Gente, gestação gemelar é risco. Não importa seja de ICSI, de embrião, de que for, Sim. gestação gemelar é risco para equinos. Tem que conscientizar o proprietário, porque tem muito proprietário que fala, não, deixa aí que tá ótimo, vai nascer dois, achando que é vaca, Você tem né? que fazer um termo. Se o proprietário quiser levar essa gestação para frente, faça um termo de responsabilidade do proprietário, que ele está ciente de que é uma gestação de risco, pode perder égua, pode perder os potros, e faz ele assinar, porque senão ele vai atrás de você. Né? Não fala? Não, é É verdade. verdade. É verdade. Se protejam. Eu falo isso sempre para os alunos. Gente, se protejam, anotem tudo. O prontuário de vocês, as anotações de vocês, são documentos válidos. Então, anotem tudo, certo? E quando surgir uma situação assim, fala ao proprietário. Cara, assina é um termo de responsabilidade. Outra coisa sobre gestação gemelar é porque, assim, na hora da redução, né, de uma das vesículas, a aplicação de anti-inflamatórios não esteroides, ela foi correlacionada com, assim, uma diminuição da perda embrionária do embrião que sobrou, certo? Então, tem associação com flunexinegumine, com firocoxib. Eu acho que o firocoxib sempre, né, na gestação inicial não é a melhor opção, Sim. mas o uso de anti-inflamatórios para redução de gemelares foi associado, né, à manutenção, assim, da gestação, diminui o risco de perda. E uma coisa que sempre perguntam é qual que espreme, a maior ou a menor? Aqui tá mais fácil. Aqui você vai manipular menos o útero. Eu sempre vou na menor. Eu procuro a menor, eu vou pelo princípio de aquela vesícula ali, né? Vai liberar menos líquido. Pelo menos eu vou nisso, né? Eu tento sempre ir na menor. Mas faz sentido, né? A gente ir, tá uma ali quietinha, vamos dela mesmo. Tá lá já no ápice do corno. Vamos Exato, né?
Tem uma ali no corpo que é super difícil de pegar e uma lá na pontinha do corno que, gente, tá fácil. Não Cara, vai na que adianta. manipula menos. Bacana. E faz P4 ou não faz P4? Isso aí também pergunta. Porque não tem, eu não, bom, não tem, É, né? Eu não vi estudo ainda relacionando, estourei e fiz P4, ou nesse aqui eu não fiz P4, e aí teve diferença ou não teve? Eu nunca vi. olha, depende também do tanto que você manipulou esse útero, depende se essa égua já teve perda gestacional antes. Então, tudo que a gente já falou, todos os fatores, né, da égua, ah, dependendo é válido, sim. Não é necessário, Sim. mas válido. Então, depende da sua avaliação. É isso que eu falo, é essa tecla que eu sempre bato. Gente, vocês sabendo, vocês tendo experiência, estudando, você vai conseguir determinar o melhor tratamento para cada situação. Então, se você acha necessário fazer um P4, faça P4. Se você acha necessário fazer um anti-inflamatório, faça um anti-inflamatório. Mas isso com conhecimento de causa. Então, você tem que saber, você tem que ter estudado, você tem que saber a fisiologia dela e a medicação para fazer a melhor escolha, né? A Renata fez uma pergunta aqui, é verdade. Uma pergunta legal aqui, que realmente faz diferença, né? O meio em que o embrião foi mantido até, eu acho que a inovulação, né? Que ela botou em Uhum. inseminação, influencia no seu desenvolvimento? Olha, vocês estão fazendo as perguntas bem difíceis, né? Então, tem um estudo mais para trás que, acho que a gente não vai falar marca nenhuma, mas que mostrou-se com melhores resultados Hum, se mantidos naquele meio, eles tinham maiores taxas de confirmação. uhum. Tem Minha, os... minha É, prática, minha hum, prática. Esse mesmo meio eu usei ele muito tempo e realmente era ótimo. De hum, uns anos para cá eu troquei, né, hum, por um outro. E aí, na verdade, por dois outros, né? E as minhas taxas, na verdade, melhoraram. Aí eu não sei se é por causa do meio ou se você vai pegando cada vez mais experiência, mas o que eu tenho, assim, de rotina é que sempre que, por exemplo, eu não tenho esse meio que eu trabalho e uso qualquer outro, a minha taxa dá uma diminuída, entendeu? entendi. Olha, dos estudos que eu vi, né, esses estudos retrospectivos falaram que o meio não influenciou. Eu só usava um, então eu não sei dizer se faz diferença eu usar outro, porque eu tinha preferência de um e usava só ele a vida toda. Não sei se mais alguém faz isso. Tipo, você acostuma com uma coisa e você não Sim, quer sim. mudar. Vai ficando velho, a gente vai ficando chato, né? É que é o negócio. Eu não mudava, não. Eu usava sempre o mesmo e meus resultados eram muito bons, então não tinha por que eu alterar isso. Agora a pergunta eu te faço: você só mudou o meio ou você mudou alguma outra coisa a mais para Só o suas meio, taxas melhorarem? Só o meio? só o meio. Tudo igual, Hum, a gente faz tudo igual. Parece até aquele quebra-cabeça, você já montou um monte de vezes, você já sabe exatamente aquela peça ali. Ih, caramba, essa aqui eu não tenho, ferrou. hum, Entendeu? Ó, gente, sim, vamos sim. fazer o seguinte: Ó, da mais próxima cinco vez minutinhos. a gente pega um patrocínio para falar dos meios, mas quando a gente não está sendo É verdade, patrocinado, a é gente não vai verdade, falar nome. é verdade. Ó, mais 5 minutinhos de perguntas para a gente encerrar. Eu não sei nem se o Instagram vai fechar isso aqui sozinho, mas normalmente ele dá 1 hora, né? Se for 1 hora, falta 2 minutos. Mas tem Hum. mais uma pergunta aqui do Dionísio. Receptores que ciclam normalmente versus receptoras que são preparadas com hormônios. Tem diferença entre elas quanto à perda embrionária? Tem, tem sim. Depende dos, né, do protocolo que você faz, mas também as éguas que ciclam normalmente, se elas tiverem um cio muito pequeno, uma quantidade de dias em cio, ou dias de edema muito curtos, também pode aumentar a perda embrionária, porque esse útero vai estar menos, entre aspas, preparado para essa gestação, certo? Então, assim, nos protocolos hormonais, a gente tenta mimetizar muito o que acontece no fisiológico. Mas É tem por isso que tem que saber estudos, fisiologia, né? Para a gente e fazer aquele. tem, e tem estudos recentes falando que mais dias de estrógeno vão melhorar muito, né, a qualidade desse útero, a qualidade de estotrofo e diminuir perda embrionária, porque você vai estar dando um ambiente mais adequado para esse embrião se desenvolver, certo?
Gente, muito obrigado. Hoje a gente teve bastante gente aí, deu mais de 60 pessoas aí. Agradecer a Carolina e a todas as pessoas que passaram por aí, né? Que vieram aí prestigiar, que fizeram suas considerações. Eu espero que vocês tenham realmente gostado. Foi um bate-papo. É, podemos marcar outros aí, de acordo com a necessidade das pessoas, obviamente. Mas eu fiquei muito, muito feliz, Carolina, de você poder estar aqui hoje, você tirar um tempo aí. Sei que às vezes a nossa vida é meio atarefada, meio corrida. E aí a gente. Ó, só mais uma pergunta aqui então. Que essa da Carla Tranquilo? realmente eu vi que ficou para trás. Aham. Já viu relação sobre gestação de fêmeas adiantar mais ou menos 7 dias? Olha, tem uma variação, né? Adiantar mais ou menos 7 dias em relação à aparição? Deve ser parição, né? Ai, gente, tem Mas eu uma acho que deve ser do variação mini. Será que ela normal, está falando do né? mini pônei? Ah, não sei. Eu acho que ela estava falando de mini pônei. Mas tem uma Aí, variação normal, né, de nascimento das éguas. Então, assim, ela adiantar uma semana não é muito, não tem não é problema não, né? grande coisa. Você tem que observar se ela realmente tem um colostro, se ela, né, se o potro nasceu bem, fazer a avaliação neonatal, ver se ele é dame, alguma coisa assim. Mas se nasceu normal, se tá tudo bem, se tá mamando, o colostro tá bom, cara, É. Eu acho que até 15 dias, parindo antes, eu acho que não tem problema nenhum. E tem ego que atrasa, às vezes até um mês aí também, tem, não tem. tem problema nenhum. Carolina, a palavra é sua. Ah, e agradecer demais por estar aqui. Eu sempre gosto de estar compartilhando aí um pouquinho do que eu aprendi na vida. E, pessoal, eu tô sempre aberta no meu Insta, se alguém quiser mandar alguma dúvida, ou conversar, ou, sei lá, só bater um papo mesmo, alguma dificuldade que tenha. Eu gosto dessa interação, porque às vezes eu fico muito presa em laboratório, presa em artigo, escrevendo, a gente perde um pouco desse contato do campo, né? Inclusive, eu falei pro Gorete, eu falei, me aceita de estagiária, aí que eu tô precisando, eu tô sentindo falta de uma pegada do É uma campo, sabe? sacolejada, né? Né? Então, por favor, me mande as dificuldades, o que eu não souber, a gente aprende junto, a gente vai estudar junto. Eu estou sempre aberta aí, o pessoal. Quem entrou em contato comigo sabe. Não, eu estou sempre aberta a qualquer um que venha ali com uma dúvida e a gente aprende junto. Essa é a grande É o importância grande ali da barato, né? veterinária, é a gente aprender junto, cara. Então, assim, não tenho vergonha de pedir ajuda, de conversar com colegas. Isso é uma coisa que o professor Marco tem feito durante anos, que é tentar unir mesmo a Não, classe. ninguém faz isso melhor do que ele. Eu nunca vi, gente. Eu não E sei, eu orientada, deve ter uns 15 dele por aí, porque eu nunca vi. e eu orientado o professor Marco, eu vi isso de perto, sabe? Então, assim, unir a nossa classe é fundamental, e a gente cresceu muito com isso, sabe? A reprodução equina no Brasil cresceu muito por causa disso. A gente é muito unido e tem muitos professores se ajudando, muitas pessoas se ajudando. E, gente, o campo e a ciência, a faculdade estão Não, sempre tem que andar unidos. lado a lado. Não tem pesquisa que funcione sem as informações que a gente obtém das dificuldades do campo e assim, tamo junto mesmo. Essa é a Não, ideia. e Nós no campo estamos não juntos. funciona se não tiver pesquisa, gente. Vai ficar aquele negócio, bota cavalo dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não, e aí emprenhou, tá bom, passou a mão, acabou, soltou pro mato. Não é, né, gente? Então, assim, é todo mundo trabalhando junto aí para todo mundo ter resultado, tá? Exatamente. Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Carolina, Obrigadão. obrigado. Vou Tô encerrar aqui, hein, sempre gente. aí. Obrigado.